Olha, eu confesso que não conheço o projeto, realmente eu não li o projeto de lei. O que eu devo dizer é que esses temas em matéria penal, eles devem ter muita cautela, ou deve ser objeto de muita cautela por parte do Parlamento. Nós temos, inclusive, no âmbito do Senado Federal, uma discussão sobre a atualização do Código Penal. Eu mesmo, antes de assumir a presidência do Senado, era o relator dessa matéria. Até digo que gostaria muito, depois de deixar a presença do Senado, de relatar um novo Código Penal para o Brasil e fazer leis penais que sejam modernas, não se tratar tudo através do direito penal, ter outras formas de mecanismos de soluções de conflito. Então, um projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão e muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele. Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele. O que eu devo dizer, sem entrar no mérito aqui de ser contra ou a favor aborto, nós temos um regime jurídico no Brasil em que o aborto é proibido, salvo exceções, que são as exceções de risco de vida para a mãe, de anencefalia ou gravidez derivada de estupro, que é uma violência atroz e muito grave, não é? Então, essas hipóteses são hipóteses que fazem com que o crime não seja crime, não é? Que isso seja possível, então, se realizar o aborto. Mas, na sua essência, o aborto é considerado um crime doloso contra a vida, está lá no Código Penal, e ele é naturalmente diferente do homicídio, né? Então, há uma diferença evidente entre matar alguém, que é alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo, do método de aborto, que também é um crime, deve ser considerado como crime, mas são duas coisas diferentes, são bem jurídicos parecidos, mas são situações diferentes, do feto e de alguém que nasce com vida. Então, toda essa cautela nós temos que ter, esse cuidado nós temos que ter, e de evitarmos legislar em matéria penal pautado pela emoção ou pela circunstância do momento. É muito importante ter muita razoabilidade, muita prudência e sistematização. Se em algum momento a gente pega um crime, determinado crime, e coloca uma pena muito elevada a ele, um crime eventualmente mais grave vai ter que ter uma pena mais elevada ainda, e isso aí não tem um caminho de solução. Então, nós vamos receber o projeto, vamos dar atenção, obviamente que nós respeitamos o que são projetos vindos da Câmara e teremos toda cautela em relação a esse tema. Mas pela sua resposta a gente pode entender como se ele é contra o projeto, já que ele equipara a pena de homicídio Eu efetivamente não conheço o projeto. Eu confio em vocês da imprensa, evidentemente confio, eu li pela imprensa, mas eu precisava ter uma leitura do projeto para ter uma posição oficial do que é o meu pensamento em relação a isso. Agora, o meu pensamento é o meu pensamento. Eu, como presidente do Senado, eu preciso respeitar pensamentos divergentes e dar encaminhamento à matéria. O que eu devo dizer é que uma matéria dessa natureza jamais, por exemplo, iria direto ao plenário do Senado Federal. Ela deve ser submetida às comissões próprias e é muito importante ouvir, inclusive, as mulheres do Senado, que são legítimas representantes das mulheres brasileiras, para saber qual é a posição delas em relação a isso. Mas uma posição, eu prometo dá-la, eu gostaria de dar depois que eu lesse realmente o projeto na sua inteireza. Mas a separação e a natureza absolutamente distinta entre homicídio e aborto, isso eu já posso afirmar, porque é assim a legislação penal e assim deve permanecer.